primeiro olhar sobre a ilha de São Miguel revela nos visitantes a ideia de natureza, uma das maiores atrações das Ilhas dos Açores. No entanto, uma interpretação mais atenta da paisagem, considerando a sua origem e evolução histórica, revela que o coberto vegetal primordial foi reduzindo ao longo do tempo e foi sendo substituído por diferentes tipos de paisagens com diferentes origens, nomeadamente a origem económica, como as extensas áreas de pastagem e milho forrageiro, e também as matas de criptoméria, e também paisagens agrícolas e culturais, como sejam as culturas tradicionais, o chá, a batata doce, o inhame. De facto, as paisagens terrestres atuais dos Açores resultaram essencialmente do substrato geológico inicial, do coberto vegetal primordial, mas também, e sobretudo, da expansão dos usos do solo associados às atividades agrícola e silvícola predominantes. Deve-se a Gaspar Frutuoso, 1522-1591, a mais completa e detalhada descrição da vegetação original do arquipélago. Nascido na então vila de Ponta Delgada em 1522, Gaspar Frutuoso, bacharel e doutor em teologia, foi nomeado vigário da matriz da Ribeira Grande em 1565. Terá sido a partir desse ano que começou a investigar documentos e a recolher tradições do primeiro século da vida histórica dos Açores, tendo inclusivamente percorrido demoradamente várias ilhas. A partir dos relatos de Gaspar Frutuoso, 1978, 1981, 1987, podemos ter um vislumbre do que era a vegetação natural nas várias ilhas deste arquipélago. São Miguel tinha na zona do Nordeste grande abundância de cedros. A povoação estava cercada de montanhas cobertas por espessas florestas, onde não faltava a verdeira, abraçada com antigos troncos de alto arvoredo. Zonas existiam na ilha de São Miguel, onde se cortavam árvores para mastros de navios. Na descida para as Furnas, percorriam-se vales e fajãs repletos de altas e sombrias florestas de cedros, faias, louros, ginjas, pau-branco, folhado, urzes e uva da serra. No Monte Escuro existia um altíssimo arvoredo de cedros, folhados, faias, louros e ginjas, onde ninguém conseguia entrar. Nas sete cidades referia-se a presença de grandes faias, pau-branco, louro, folhado e azevinho. Com base no modelo da distribuição potencial da vegetação natural dos Açores, podemos afirmar a possibilidade de cerca de 97% da ilha de São Miguel estar coberta de floresta quando da chegada dos portugueses. Esta floresta era maioritariamente laurisilva e floresta pluvial montana. Infelizmente, devido a mais de 500 anos de ocupação humana, restam hoje apenas pequenas manchas florestais naturais, principalmente de floresta pluvial montana, onde dominam o cedro, o azevinho e o louro. Existem nos Açores cerca de 200 espécies nativas, tendo colonizado o arquipélago sem intervenção humana e fazendo assim parte da vegetação natural das ilhas. Cerca de 80 são endémicas, ou seja, evoluíram no arquipélago, constituindo um recurso de biodiversidade único. A flora endémica dos Açores encontra-se dispersa por aproximadamente 40 famílias, sendo a maioria monoespecífica, ou seja, com uma única espécie. As famílias com maior número de endémicas, ou seja, onde ocorreram maiores radiações evolutivas, são poucas e correspondem às Asteraceae, Poaceae e Apiaceae. Apenas existe uma espécie de conífera endémica dos Açores, o cedro do mato, Uniperus brevifolia. As primeiras referências relevantes sobre as plantas endémicas foram feitas por Gaspar Frutuoso em Saudades da Terra, escrita no século XVI. Mas os contribuintes históricos mais importantes ocorreram durante o século XIX. Atualmente são estudadas por investigadores da Universidade dos Açores, utilizando métodos moleculares, entre outros, para efetuar previsões taxonómicas e caracterizar geneticamente as suas populações. Foram detectados padrões genéticos diferentes entre ilhas e, por vezes, em populações dentro de uma ilha.
Várias endémicas dos Açores foram utilizadas em culinária, mobiliário, alfaias agrícolas, entre outras aplicações, mantendo-se ainda alguns destes usos, embora de forma pouco significativa. É o caso da confecção de compota com os frutos da uva da serra. Existem várias dezenas de espécies endémicas e nativas consideradas como ameaçadas devido principalmente à ação humana. Entre as mais ameaçadas encontra-se a orquídea endémica Pratandeira azórica, apenas com populações conhecidas na Ilha de São Jorge e, recentemente, alguns exemplares encontrados na Ilha do Faial. Outros exemplos incluem a Ginja prunus lusitanica, subespécie azórica, o feto epífito Grammitis azórica, a Verónica dabnevi, que se pensava extinta, mas foi redescoberta no Corvo em 2002, e o Rumex azoricus, uma labaça endémica. Ações de conservação devem evitar troca de indivíduos de forma aleatória, de maneira a não perturbar os mecanismos evolutivos que se encontram em ação. Foi lançada uma aplicação para telemóveis que permite ao público contribuir com observações fotográficas e identificar por imagens as espécies da flora dos Açores. As áreas de floresta natural terão sido precocemente cortadas pelos povoadores para a obtenção de lenha e para a abertura de áreas para a atividade agrícola. Visto que os povoamentos humanos se organizaram na maior parte dos casos ao longo da linha da costa, os campos agrícolas foram sendo estruturados a baixa altitude, ficando as zonas mais elevadas reservadas para a apanha de lenha e a agregação de gado caprino. As zonas intermédias foram sendo utilizadas para os cereais, primeiro com o trigo e depois com o milho, que servia tanto para a alimentação humana como a dos animais. Com a expansão das zonas de pastagem, o seu alargamento ocorreu quer para as baixas altitudes, onde viria mais tarde a fazer a rotação com o milho forrageiro, mas essencialmente até aos pontos mais elevados, desde que a inclinação do terreno não o impedisse. Atualmente existem pastagens intensivas de azevém, pastagens permanentes de erva mole e pastagens úmidas, com alguns elementos da flora nativa que são pouco utilizadas. Também as espécies lenhosas tiveram uma introdução importante, visto que era necessário compensar o corte das madeiras indígenas, o que se acentuou durante a época da exportação da laranja, quer para a edificação de abrigos dos pomares, quer para o fabrico de caixas. Assim surgiram os bosques de exóticas, muito comuns atualmente, dominados por incenso, acácia ou eucalipto. Mais tarde, a necessidade de reflorestação e de produção de madeira levou à expansão da floresta, de produção denominada por criptoméria, que ainda hoje domina a paisagem em várias zonas da ilha. Ao longo dos séculos foram igualmente introduzidas várias culturas que se tornaram tradicionais, incluindo a batata doce, o inhame, o ananás em estufa, o chá, o tabaco e a beterraba sacarina, entre muitas outras, como sejam o maracujá, o araçá ou a caiota. Deste modo, a paisagem da ilha resultou essencialmente das atividades económicas e culturais desenvolvidas pelos povoadores ao longo dos séculos, na sua interação com a paisagem vulcânica original. Nos Açores, a introdução das espécies exóticas da flora iniciou-se com o povoamento, sendo esta prática acentuada com o incremento da mobilidade humana, da globalização, do turismo e da exploração comercial da flora. As variantes climáticas e ecológicas singulares dos Açores tiveram um papel fundamental no processo de aclimatização florística de espécies oriundas de África, América do Sul e do Sudoeste Asiático.
No contexto edafoclimático do arquipélago e na sequência da moda do colecionismo botânico difundido pela Europa, milhares de plantas ornamentais dos 5 continentes vieram povoar os jardins açorianos ao longo da segunda metade do século XIX. O apurado gosto botânico fazia selecionar igualmente na estrutura do jardim as espécies mais significativas na etnobotânica e na biologia evolutiva, o que levou a reunir nos Açores um elevado número de espécies que era essencialmente direcionado para uma flora exótica. Foram reunidas coleções de palmeiras cicas, araucárias e, claro, que não faltaram espécies como a Cryptomeria japónica, o Pittosporum undulatum e os metrosídeos da Austrália e Nova Zelândia, os quais vamos, por exemplo, encontrar nos luxuriantes jardins que circundam a cidade da Ponta Delgada e o Val das Furnas, na ilha de São Miguel. Assim, assistiu-se a uma verdadeira transmutação da paisagem insular e a uma total alteração da ocupação do solo, correspondentes a uma enorme entrada de espécies exóticas. Em 2019, foi realizado um levantamento exaustivo de plantas vasculares presentes em jardins, viveiros, empresas de comercialização de plantas e reservas florestais de recreio. Dos 5.000 taxes catalogados, apenas 241 são taxa indígena, os restantes são taxa importados, cultivados, escapados de cultura, naturalizados e indefinidos. Muitas dessas espécies tornaram-se invasoras e foram introduzidas no passado de forma intencional ou acidental, mas hoje as ações que continuam a conduzir à sua introdução não podem ser aprovadas, sobretudo em ilhas que, em geral, são ricas em biodiversidade, mas que são também particularmente sensíveis. O segmento do turismo de natureza é uma aposta forte do executivo açoriano como forma de tirar partido da beleza natural das paisagens que podemos desfrutar nas ilhas dos Açores. Um coberto vegetal luxuriante e uma extensa rede de trilhos pedestres espalhados pelas 9 ilhas que compõem o arquipélago são os principais ingredientes para uma receita de sucesso. Esta rede de trilhas é usada não só pelos amantes do pedestrianismo e BTT, mas também são um importante recurso para a realização de atividades desportivas ao ar livre, como é o caso das provas de trail running, que todos os anos se disputam em várias ilhas açorianas, como o exemplo São Miguel Epic Trail Run Açores e Faial Açores Trail Run. A liberalização do espaço aéreo dos Açores na primavera de 2015 permitiu a entrada na região de companhias aéreas de baixo custo e veio fomentar a realização destas provas que contam com cada vez mais participantes. Outras atividades recreativas, como o canyoning ou o coasteering, tiram igualmente partido do potencial paisagístico das nossas ilhas, nestes casos dos cursos de água que abundam em várias ilhas e das zonas costeiras escarpadas. O parapente é outra das atividades que permite desfrutar da geodiversidade e biodiversidade únicas das ilhas, com realce para o contraste entre o verde do coberto vegetal e o azul do mar. A calma e tranquilidade da paisagem açoriana convidam quem nos visita a um passeio por entre a floresta de Lauro e Silva, um piquenique nas margens de uma lagoa ou à procura de uma espécie endémica para registro fotográfico da biodiversidade local. Mas este paraíso pode estar em risco caso a pressão turística sobre os seus frágeis ecossistemas não cesse de aumentar. É necessária uma aposta forte na gestão das nossas áreas protegidas que permita conciliar as atividades recreativas com a conservação da biodiversidade.